teu toque é tudo que eu quero. Boa noite. És o fogo do dia. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite, Jana. Boa noite, Roberta. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Oi, Zeke. Boa noite. Oi, Tia Mari. Boa noite. Boa noite, Alana. Boa noite, gente. Vamos começar. Oi, Bi. Hoje sim, hoje vai ver ao vivo. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada por quem preparou esse tempinho para estar aqui comigo. Será que o som tá baixo ou tá bom? Obrigada, gente, por quem preparou um tempo para estar aqui junto. Hoje foi um dia bem... Tá sendo uma noite mais... Como que se fala? Conturbada, assim. A Helena ainda não dormiu e geralmente nessa hora os dois já estão dormindo. Ô, amor, a Helena dormiu? O Bruno que tá cuidando ali das crianças enquanto eu tô aqui. Mas vamos orar, vamos pedir para Deus cuidar de todo ao redor, né? Enquanto a gente escuta a palavra que vem do Senhor. Eu não tô mais escutando a Helena me chamar, mas em nome de Jesus já ela vai pegar no sono. E vai dar tudo certo aqui. Eu vou orar então pra gente começar a live, tá? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 de Tiago. E então eu vou orar pra gente começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, e engrandecer o teu nome aqui, Pai. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que tá aqui, Senhor. Eu sei que tem gente que tá entrando e não sabe nem por que veio parar aqui, Senhor. Alguns vieram com outros interesses, Pai. Mas eu creio, eu confio que as tuas palavras entrarão como flecha no coração de cada pessoa que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que tu já preparou o ambiente, que tu preparou esse momento, que tu preparou essa forma, Senhor, de alcançar cada pessoa que está aqui, Senhor. Pai, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço, Senhor, pela saúde e pela provisão, Senhor, que tu dá a cada um de nós que estamos aqui reunidos em teu nome. Eu te agradeço por essa ferramenta que é a internet, por a gente poder falar de ti, falar do teu amor, Senhor, e alcançar tantas famílias, tantas casas, tantos lugares diferentes. Nesse momento eu quero te pedir que tu, assim como tu está aqui comigo, Senhor, eu posso sentir a tua presença, o teu abraço, o teu amor. Eu peço que tu invada, Senhor, a casa de cada pessoa que está aqui. Não importa onde elas estejam, se estejam em casa, no trabalho, na rua. Pai, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam sentir o teu abraço, Pai. Senhor, alcança os familiares. Abençoa, Senhor, traz provisão, traz cura, traz libertação. Senhor, acampa o teu exército de anjos ao redor da nossa família, ao redor das nossas casas, Senhor.
Pai, que nenhum espírito do mal venha distrair, venha tirar a atenção, venha nos levar para outro caminho que não seja a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu te peço especialmente aqui em casa que Tu abençoe a vida da Helena, do Henry, dê a eles uma noite tranquila de sono, Senhor. Acalma o coração da Helena, tira toda a agitação que está acontecendo com ela nessa noite. Pai, que Teu exército de anjos venha sobre ela e dê a ela descanso, uma noite tranquila. Dê a todos nós, Pai, uma noite tranquila, em nome de Jesus. Se existe algum espírito de confusão, de dor, de acidente que caia por terra nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os filhos dos nossos filhos. Abençoa as pessoas que a gente ama, Senhor. Entra com cura em leito de hospital, entra com cura em quarto com pessoas enfermas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, se faça presente aqui, porque se na Tua presença não estiver aqui, nada faz sentido, Senhor. Que tudo isso seja feito para a honra e para a glória do Teu nome. Que seja somente Tu visto aqui, não eu, Senhor. Pai, que as pessoas possam sentir o Teu amor através das minhas palavras, Pai. Isso tudo é para Ti, isso tudo é para Tua glória, é para Tua honra, é para o Teu nome, é para engrandecer o Teu nome. Faça o que Tu quiser, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre o capítulo 3 de Tiago. E hoje, quando eu tava... Eu fico estudando, assim, né? Eu leio durante a semana, mas eu tiro o dia pra realmente me aprofundar mais, né? Eu tiro o dia realmente buscando entender mais o que ele quer falar. Então, esse capítulo falou muito comigo no dia de hoje. Então, hoje é um dia que eu tô pregando muito pra mim, talvez mais pra mim do que pra qualquer pessoa, porque o Espírito Santo, ele me confrontou mesmo nesse capítulo, né? Eu fui muito confrontada. E vamos ver o que Deus fala, né, com a gente agora nessa noite. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aqui o Tiago fala sobre o cuidado em ser mestre, né? O cuidado quando nós somos alguém que ensina, nós somos alguém que passa algum conhecimento, porque a gente será julgado com maior rigor. E eu entendo que todos nós somos mestres. Na minha visão, todos nós temos algo a ensinar, mas ele fala, tenham cuidado, né? E porque todos nós estamos sendo observados a todo tempo. A todo tempo as pessoas estão nos olhando, assim como Deus a todo tempo está nos olhando. E até aqui em casa, há um tempo atrás, assim, já faz um tempo, aconteceu uma coisa que fala justamente isso, né? Sobre ser observado. E aqui em casa a gente não fala palavrão. Nunca falamos, assim, e a gente não fala mesmo, é natural, a gente não fala palavrão. Mas teve uma vez que eu tava fazendo alguma coisa e eu fiquei nervosa, eu não consegui fazer. E o Henry tava perto de mim, mas ele não tava junto, ele tava perto. E eu tava fazendo alguma coisa, eu fiquei meio nervosa e eu falei um palavrão. E eu falei assim, ai que bosta. Mas foi isso. E o Henry, na mesma hora, ele me olhou e ele me repreendeu. E ele falou, mamãe, não pode falar isso. E na hora eu
pedi desculpa pra ele, assim, eu falei, filho, realmente desculpa, a mãe tava errada, não pode, a mãe falou coisa que não podia, me desculpa, isso é muito feio. Porque não adianta eu falar pra ele que não pode fazer alguma coisa e as minhas atitudes não provarem isso, né? Não adianta eu falar pra ele que ele não pode falar uma palavra e eu falar dentro de casa. E tem muitas vezes que a gente tá conversando aqui em casa, o Henry tá lá distraído vendo o desenho dele, a gente acha que ele não tá nem aí. Aí a gente conta alguma história, não sei, alguém conta alguma coisa, dá aquela aumentada, né? E ele só olha assim, ei, essa história não é assim não. Então a todo tempo, mesmo que as pessoas estejam distraídas ao nosso redor em uma falha, elas mostram que sim, elas estavam prestando atenção, que sim, elas estavam observando, porque às vezes as pessoas estão observando só uma falha. Toda a parte boa não tá, aí a pessoa não observa, mas tá só esperando uma falha para ir julgar. E as palavras que a gente fala, ela tem um peso muito forte sobre quem a gente lidera, né? Eu não posso jamais falar alguma coisa pro Henry e não agir de acordo com o que eu tô falando. E existem coisas que os outros podem fazer. Existem coisas que o meu vizinho pode falar em qualquer lugar que quer que ele esteja. Mas aqui dentro da minha casa, não. Aqui tem um peso maior. Outras pessoas podem falar o que quiser com os filhos, com outras pessoas, mas eu não. Se eu tô aqui hoje falando com vocês, eu tenho uma responsabilidade maior sobre o que eu tô falando. Eu tenho uma responsabilidade sobre as palavras que saem da minha boca. Se eu tô educando um filho, eu tenho responsabilidade sobre as palavras que saem da minha boca. Se eu sou um chefe, um gerente de uma loja, de uma empresa, eu tenho responsabilidade. Eu sou um líder, eu tenho responsabilidade com as palavras que saem da minha boca. Se eu governo a minha casa, então por isso que eu falo, todos nós somos líder em alguma área. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. As palavras que saem da nossa boca têm muito poder. E principalmente, se eu digo que eu sou cristã, eu tenho que ter responsabilidade com as palavras. Se eu sou cristão, eu tenho que ter responsabilidade com o que sai da minha boca. Pedro. Ai, meu Deus, o Fabinho tá na live, meu pastor. Pedro era alguém como Fabinho, que as palavras denunciam que anda com Jesus. E em Mateus 26, 73, fala assim, ó. Pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Diz que depois que Jesus foi preso, ele saiu, né? Ele fugiu e foi a parte que ele negou Jesus, né? Na terceira pessoa que veio falar com ele, falou assim, não, certamente tu és um discípulo de Jesus. Tu andava com ele, a tua fala te denuncia. Tu fala como ele fala. Então a gente tem que andar e as pessoas têm que ver que a gente anda com Jesus, porque a nossa fala tem que denunciar que a gente anda com Jesus. Se a nossa fala não denunciar que a gente anda com Jesus, não faz sentido. Mateus 12, 34 fala, a boca fala do que o coração tá cheio. E depois ele continua, né? Ele próprio falando, ele próprio ensinando. E ele fala, o homem bom traz coisa boa do seu depósito. E o homem mau traz coisas más do seu depósito. É impossível um depósito guardar coisas boas e coisas más. É como se fosse uma fruteira cheia de fruta. Se tem uma fruta podre ali, a gente precisa tirar aquela fruta podre, porque ela apodrece as outras. A gente não deixa uma fruta podre
no meio de um monte de maçã bonita, a gente não deixa uma maçã estragada ali. A gente tira. Assim como quando a gente vai fazer um suco de laranja, a gente pode colocar 10 laranjas doces. Se a gente colocar uma estragada, apodrece todo o suco. E a gente aprendeu isso na semana passada, né? Que fala sobre o pecado. Porque não adianta ter 10 qualidades, mas ter um pecado. Tá em pecado. O pecado contamina todo o resto. O que é podre contamina todo o resto. E ele fala, né? Sobre quem não tropeça no falar é capaz de controlar todo o corpo. Controlar nossos sentimentos, controlar nossas ações. E quem que não queria ter controle, né, sobre a ansiedade, sobre o medo? Ele fala claramente sobre o poder das nossas palavras, sobre o poder que tem as palavras que saem da nossa boca. Tanto o que a gente fala sobre nós, quanto o que a gente fala sobre os outros. O poder das palavras. E tudo que os coaches, a ciência, tudo que todo mundo fala hoje em dia, né? Sobre fala para o universo que vem. Tudo isso era falado na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás ele falava. Se tu controlar a tua boca, tu controla todo o teu ser. Se a gente declara coisa negativa, se a gente é pessoa negativa que fica falando só mal, só olha o mundo de forma ruim, se a gente só fala coisa ruim, a gente vai ver o mundo ruim. Se a gente só fala coisa negativa, a gente só vai atrair coisa negativa. E isso é Bíblia. Se a gente fosse capaz de controlar a nossa boca, a gente controlaria todo o resto. E aí, eu queria lançar um desafio, que é muito difícil, mas eu queria lançar um desafio. Eu queria ver quem topa fazer uma semana de jejum de palavra negativa. Uma semana, até sexta-feira que vem, até a próxima live. Uma semana sem falar palavras negativas. É um jejum de palavras negativas. A gente não pode falar palavrão, não pode falar mal de ninguém, não pode declarar maldição sobre a vida de ninguém, sobre a nossa vida. É uma semana só declarando coisa boa. É uma semana só olhando de forma boa para os outros. Se alguém vier falar mal de alguém, em vez de concordar, não, vai falar que a pessoa é boa. Vamos, um monte de gente topando, quero ver. Uma semana sem falar palavras negativas. É muito difícil, porque quando a gente vê, a gente tá falando. Quando a gente vê, a gente tá reclamando. Quando a gente vê, a gente tá murmurando. Ai, porque eu não queria acordar cedo pra ir pra trabalhar. Não, vai acordar e vai dizer, glória a Deus que eu tenho um trabalho. Ai, porque isso daqui é muito chato. Não. Glória a Deus. A gente vai ver o lado bom de tudo em uma semana. Em uma semana a gente não vai falar coisas negativas. É forte, é difícil, mas eu quero ver na sexta-feira que vem quem vai conseguir cumprir. Jejum de palavras negativas. Então tá, tem um monte de gente junto comigo. O Bruno tá junto comigo. É bom que aqui em casa ninguém vai ser só glória. Ninguém vai poder reclamar essa semana. E o Bruno, ele não reclama de quase nada. Quem reclama mais sou eu. Então, o desafio vai ser punk pra mim. Mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 3. Quando
quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua é um fogo, né? Quantas vezes a gente solta só uma letrinha para ver o circo pegar fogo, como é o ditado, né? Só para ver o circo pegar fogo. Só uma palavra que a gente lança incendeia. E quantas pessoas estão acorrentadas no passado por causa de uma palavra que foi dirigida? Quantas pessoas que se acham incapazes de fazer o que ama, porque a voz de uma pessoa fica ecoando na cabeça de uma palavra que foi falada lá atrás. Em Provérbios 18:21 fala: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Em outra versão fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E eu aprendi que uma palavra pode mudar a história de uma pessoa. Que uma palavra pode libertar, pode curar. E é por isso que eu tô aqui. Eu sei que Deus me chamou aqui por causa que uma palavra pode transformar a vida de uma pessoa. E eu quero ser boca de Deus aqui. Eu quero edificar a vida das pessoas. Eu quero que uma palavra que saia dessa live transforme a vida de alguém para sempre. Porque vocês não estão aqui para ver o que eu tenho, para ver, o meu dom. Vocês estão aqui por causa de palavras que eu tô falando. Tá todo mundo com sede da palavra de Deus. A gente precisa de palavras que edificam, de palavras que libertam. E é só na palavra de Deus que a gente encontra liberdade. É só a palavra de Deus que nos liberta, que nos tira da prisão. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nós somos diariamente escravos do que a gente fala. Escravos da nossa palavra. Quem já não falou alguma coisa com raiva e magoou alguém e depois se arrependeu profundamente por causa de uma palavra? Ou quem não recebeu uma palavra de alguém e que foi magoada profundamente por causa de uma palavra? Eu precisei de terapia por causa de uma palavra que me foi falada no momento de raiva. Uma palavra me encheu de medo, de angústia, de amargura. Uma palavra fez eu ver o mundo de forma injusta e cruel. Até eu conhecer Jesus. Até eu conhecer Jesus, aquelas palavras me perturbavam. Aquelas palavras podiam ter destruído a minha vida
se não fosse Jesus. Então, o que eu falo, como eu falo, o que eu falo, com quem eu falo. Isso faz muita diferença, a gente saber como, o que e com quem a gente fala. Porque a gente pode transformar casamentos dependendo como a gente fala. A gente pode transformar os nossos filhos ou os nossos familiares dependendo o que a gente fala. Então, como, quando e o que a gente fala tem muito poder. As nossas palavras têm poder de transformar a vida das pessoas mais do que qualquer coisa. Como você fala pode te dar razão ou te tirar razão. Porque às vezes tu pode até estar certo em algum acontecimento. Tu pode até estar certo. Mas dependendo como tu fala, tu perde a razão. E as pessoas podiam estar olhando assim, não, ela tá certa. Mas aí tu foi arrogante, tu foi orgulhosa, tu foi prepotente. Aí as pessoas falam, ah, não. Olha como que ela falou, perdeu toda a razão. A gente perde a razão dependendo como a gente fala. E isso é muito forte, porque se a gente fosse mais sábio, mais manso, mais humilde, a gente pensaria muito em como a gente fala, o que a gente fala, para quem a gente fala as coisas que a gente fala. Versículo 9 fala: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu falo sempre isso pra vocês, a gente não pode ir na igreja no domingo, levantar a mão, cantar a musiquinha, ai Senhor, e na segunda tá amaldiçoando a vida dos outros. Tem gente que não precisa nem ir na igreja, que posta no Insta, posta versículo, posta, ai eu amo Deus, eu amo não sei o que. Mas na mesma hora que tá postando, tá fazendo fofoca, tá falando mal, tá amaldiçoando. Gente, não dá. Da mesma fonte não sai água salgada e água doce. Ou vai sair água salgada, vai sair água doce. Ir lá, postar coisa de Deus, qualquer um posta. O segredo é o que a gente vive. E a gente tá amaldiçoando ou a gente tá abençoando a vida das pessoas? Aqui fala sobre os frutos, meus irmãos. Pode uma figueira produzir azeitonas? Não pode. Quais são os frutos que a gente está dando? Quais são os frutos que a gente está colhendo? O que as nossas atitudes, o que as nossas falas estão fazendo a gente colher? Abençoa. E aí a gente vai ser abençoado. Sirva, aí a gente vai ser servido. Primeiro ama, para depois ser amado. Se a gente é a luz, a gente não pode andar na treva. Gente, não é possível. A palavra fala, né? Deus fala. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim, gente. A gente falar numa rodinha de amigos, a gente tá falando de Deus. Ah, não, porque quando eu tô com essa pessoa, daí eu falo de Deus. Ai, ela é tão abençoada, é tão bom estar do lado dela porque ela fala de Deus. Então aqui eu vou falar de Deus. Mas aí eu vou pra outra rodinha e daí eu tô
num ninho de cobra. Aí lá eu tô falando, não, porque aquela mulher é invejosa, porque tu viu o que ela tem, porque não sei o quê, porque, ela é mentirosa e viu não sei o quê. Gente, não existe. Tu tá num grupinho falando de Deus e no outro grupinho tu tá sendo fantoche do diabo. Não tem como. O diabo tá ali prontinho pra usar a gente de fantoche. Ou a gente serve a Deus ou a gente não serve. Ou a gente tem o nosso coração todo voltado pro Senhor. Ou a gente não tem. A gente não pode amaldiçoar a vida das pessoas. A palavra fala, né? Vocês amaldiçoam homens feitos à semelhança de Deus. A gente não pode pensar que só a gente é o filhinho preferido do Senhor. Porque tá vendo o que aquele pastor tá fazendo, porque... Deus não tem filho preferido, todos nós somos feitos em imagem e semelhança. E se a gente amaldiçoa um irmão, a gente tá amaldiçoando um filho de Deus assim como nós. Cuidado com o que sai da nossa boca. Amém, Fabinho. Que a gente possa cada dia se arrepender e pedir perdão para Deus de tudo que mal que vem de dentro de nós. Que a gente enche o nosso coração da bondade, da misericórdia de Deus, que a gente fale coisas boas, porque o nosso coração tá cheio de coisas boas. A boca fala do que o coração tá cheio. Que a gente enche o nosso coração de coisas boas. Que a gente edifique, que a gente abençoe. Que a gente seja aquelas pessoas que não permita que ninguém fale mal de outra pessoa na nossa frente. Eu vou contar uma história pra vocês da Bíblia, né? Sobre uma pessoa que com palavras podia ter amaldiçoado tudo. Mas outra pessoa com palavras manteve a paz. É a história de Abigail. Eu não sei se vocês conhecem. E Abigail, ela era esposa de Nabal. E a Bíblia fala assim, eu não vou contar a história, um dia eu prego sobre ela, hoje eu vou só dar um resumão, né? E a Bíblia fala assim, a sua mulher se chamava Abigail, ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Eu queria que Deus falasse de mim assim, Daniela, aquela lá é bonita e inteligente. Quando eu estiver na fila, né, do julgamento, que Deus me chamar Daniela, bonita e inteligente. Como que Deus está te descrevendo? Como será que Deus olha? Olha como bonita e inteligente ou olha como mau e grosseiro? Porque a palavra de Deus é nítida falando. Sua esposa era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Será que Deus está olhando para nós e está dizendo que nós somos bonitos e inteligentes ou está dizendo assim, não, aquele lá é mau e grosseiro? Como será que Deus está olhando para nós? Enfim, né? Davi estava no deserto com o exército deles. E Nabal, ele tinha muito dinheiro. Ele estava fazendo uma festa nesse dia. Ele tinha muito, muito dinheiro. E Davi estava no deserto. E aí Davi ficou sabendo da festa, né? E festa de rico, aquela comilança, sobra comida. Davi falou pro exército dele assim, olha, vão lá na casa de Nabal, que tá tendo uma festa lá, e daí fala pra ele dar comida pra gente. Fala que é o Davi que tá mandando, fala que vocês são, né, meus servos, fala em meu nome e pede pra ele dar comida. Pode ir lá falar com ele. Aí tá, né, daí o pessoal do Davi foi lá. Quando ele chega pra Nabal, eles falam assim, olha, eu vim em nome de Davi, a gente veio pedir se o senhor pode dar comida pra gente, que a gente tá lá no deserto e tal.
E assim, a gente conhece lá os teus servos. A gente cuidou dos teus servos lá, né? Porque como Nabal era muito rico, então ele tinha o rebanho que ficava lá e Davi protegia os pastores de Nabal. Então, o que eu imagino? O exército de Davi conheceu os servos de Nabal lá no deserto e ficaram amigos. Então, protegia, nunca pegaram nada, eles se davam bem. E aí, o servo de Davi foi lá falar com Nabal, né? Olha, então, agora a gente queria alguma coisa para comer. E Nabal responde assim, ó. Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Davi tinha sido ungido para ser rei. Davi já tinha matado Golias. Quem que não ouve falar de um menino que mata um gigante? E olha a forma como ele fala. Esse daí, quem é esse? Quem ele pensa que é para vir pedir comida? Eu não vou dar nada. Tudo isso daqui eu conquistei, isso tudo é meu. Se ele quiser, ele que se vire. Eu não vou dar nada. E aí o servo volta e fala para Davi, né? Olha, então, ele falou que não vai dar nada, que é para se virar aqui. E ele falou que não vai dar nada. E Davi se revolta, porque Davi, ele dava um trabalho para Deus, né? Porque ele era ser humano, eu imagino, né? Então Davi já se revoltou e falou assim, não, como assim? Eu nunca fiz mal pro povo dele, eu ajudo aqui os pastores dele, nosso exército tá aqui, nunca fiz mal nenhum. E ele fala que não vai me dar comida? Como assim? Não, junta todo mundo, pega suas espadas e a gente vai lá e a gente vai matar esse cara. E a gente vai matar esse cara e a gente vai matar todo mundo. Vamos lá que a gente vai matar todo mundo. E ele veio. E Davi se revoltou, né? E ele falou, não, cada um pega a sua espada e vamos embora. Só que lá, na casa de Nabal, um servo foi falar com quem? Com quem era bonita e inteligente, com quem resolve os problemas, né? E aí ele falou, né? Olha, Abigail, então, veio um servo de Davi aqui, pediu comida. Ele tratava a gente bem lá no deserto, nunca fez mal, nunca roubou nada. Pô, é uma pessoa do bem, ele veio pedir aqui e o Nabal destratou ele. E ele falou pra ela assim, ó, pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. E ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então tem pessoas na nossa vida que as pessoas são tão más que ninguém pode falar, né? Que é aquela que ninguém pode falar nada, que já se revolta, que já grita, que não escuta ninguém, que acha que tá certo. E daí o servo fala pra Abigail, olha, então não resolve, porque isso vai dar ruim. Davi tá vindo com o exército dele e vai matar todo mundo. E aí, uma mulher sábia, né? O que ela faz? Porque tem coisas que não adianta a gente brigar. Tem coisas que não adianta a gente falar pra quem é mal. Não adiantava ela ir lá e falar assim, olha o que tu fez com o servo de Davi, porque é claro que tu sabe quem é Davi, imagina Davi, ele vai ser rei, foi o que matou Golias. Pra que ela ia gastar tempo com quem é mal, perverso, com quem não escuta? Aí o que a Abigail fez? Não, peraí. Pegou comida, pegou tudo que tinha de melhor, pegou muita comida e ela falou o quê? Vou lá resolver. A gente tem que fazer o que é certo, sem esperar que quem tá fazendo mal vai escutar o que a gente tá falando. Ai, porque tu tá fazendo errado? A gente simplesmente tem que fazer o que é certo e pronto. Ela foi lá e resolveu. Não, eu vou fazer o que é certo. Meu marido pode estar feito coisa errada, mas eu vou resolver. E é assim que a gente tem que ser na vida. A gente tem que fazer o que é certo sem ficar falando pro outro. Ai, porque isso tá errado. Não, atitude. Posicionamento. Falar e agir. E ela foi em direção, né, ao deserto para se encontrar com Davi. No meio do caminho, imagina uma mulher. No meio do caminho, ela encontra Davi e mais de 400 homens
todos armados, todos com espada, prontos para guerra, porque ali era fichinha, assim, era, vamos lá matar mais um monte de gente. E ela encontra esses 400 homens assim, com sangue nos olhos, revoltados, transtornados. 1 Samuel, capítulo 25. Amor, escreve aí. Capítulo 25, a partir do versículo 23. 1 Samuel 25, 23. É a história de Abigail. E aí, né, ela encontra com o exército. E na mesma hora ela se prostra no chão. E ela fala: olha, Davi, meu senhor, não dá ouvido pro meu marido. Não dá ouvido porque, assim como o nome dele diz, ele é um tolo. Ele não sabe nada que ele tá falando. E aí entra. Quando a gente fala coisas negativas, né? E quando as pessoas observam a gente, o que as pessoas falam de nós? A própria esposa dele falando assim: olha, não dá ouvido pra ele, não dá ouvido. Ele é um tolo, mas assim eu sei que o Senhor vai ser rei. E aí ela fala, né? A culpa foi toda minha. A culpa foi minha porque eu que tinha que ter falado com você, porque ele é mau. A culpa foi minha, meu Deus, me desculpa. E ela põe a culpa toda nela, né? Ai, não, a culpa é minha, que eu que precisava ter atendido você, porque tu vai ser rei. E tem palavras que confortam, né? Tem palavras que enfrentam, que confrontam. E tem palavras que confortam. Porque provavelmente quando Davi escutou que o servo falou assim, ele perguntou quem é esse, ele disse que nem te conhece. Ele deve ter pensado, o quê? Como que ele não me conhece? E aí na hora ela chega e fala, olha, eu sei que você vai ser rei. E ela age, né, com sabedoria, com ação. O que ela fala transforma. Da mesma forma que o que Nabal falou gerou guerra, o que Abigail falou para ele conforta. E ela fala assim, imagina matar toda essa gente inocente, tu vai ficar com remorso o resto da vida, imagina um rei, tu não precisa carregar esse remorso de matar tanta gente inocente. E daí ela tem sabedoria no agir. Com as palavras ela amolece o coração de Davi. Eu entendo isso, que ela amolece o coração dele, porque um cara, quando tá com raiva, ele não quer escutar ninguém. E ela amolece o coração de Davi. E ela fala, não, olha, imagina, tu vai ficar com esse peso nas costas, matar todo mundo. Não, Deus vai te fazer rei, eu sei que você vai ser rei. E quando você for rei, lembra de mim, ela ainda fala. E aí Davi desiste de matar Nabal e desiste de matar todo mundo. E ele fala, meu Deus, é verdade. Bendito seja o nome do Senhor que te trouxe aqui para me dar a clareza. Glória a Deus porque tu veio aqui. Mulher sábia, inteligente. E sabe o que acontece depois? No outro dia, porque não adiantava ela falar nada para Nabal. No outro dia ela vai falar para Nabal assim, olha, tu vai fazer uma loucura. A gente já tá tudo morto agora. Mas eu já resolvi. Já tá feito, já resolvi, já dei o meu jeito. Tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Em vez de ele agradecer, em vez de ele reconhecer, o que ele faz? Ele entra em ataque de ira. Teve um ataque e ficou completamente paralisado. Ele ainda teve um ataque. Como assim que tu vai resolver? Porque eu que tinha que resolver. Talvez ele falou assim, não, se ele quisesse vir, eu matava ele. E aí o que acontece? Ele fica totalmente paralisado e a palavra diz que mais ou menos uns 10 dias ele morre. Nabal morreu com seu próprio veneno. De tanta amargura. De tanta amargura dentro de si, ele mesmo morre pelo próprio veneno. De tanto falar coisa ruim, ele não aguenta.
E eu vejo que a forma como a gente fala, ela pode te matar. E além de te matar, ela ainda tira quem você mais ama. Porque depois, Nabal morreu. Deus mata Nabal, né? Deus fala assim, ei, tu não precisa agir com a tua força. Deixa que eu faço. Deus mata Nabal. E o que acontece? Davi volta e pega Abigail e casa com ela. Com certeza a sabedoria dela conquistou Davi. Eu fico pensando, ele deve ter voltado pra casa e ter pensado, meu Deus, que mulher inteligente. Que mulher sábia. Nossa, tu viu como ela falou comigo? Ele deve ter ficado falando pro exército. Não, mas vocês viram como que ela falou? Não tinha como recusar um pedido. Olha a forma que ela falou comigo. As palavras faladas na hora certa transformam o ambiente. As palavras que a gente fala destrói ou edifica. Nabal tinha falado palavra que ia ser para destruição. A Abigail foi lá e falou palavra de reconstrução. Foi lá e falou palavra doce, foi lá e falou palavras que transformaram o ambiente, que transformaram a história. Foi a palavra de Abigail que transformou a história, porque se a gente continuasse pela palavra de Nabal, era destruição, era guerra. Mas Abigail chegou com sabedoria, mansidão. E aí ela transforma a história. E daí o que era para ser guerra, o que era para ser choro, o que era para ser destruição, o que era para ser fim de casamento, fim de sociedade, fim de família. Aí chega alguém e fala palavras calmas, palavras sábias. Ei, não é assim. Ei, eu sei que Deus vai te usar. Não precisa fazer isso. Pra que lá na frente vai ficar com remorso do que fez lá atrás? Pra que tu tá pensando em sair de casa? Lá na frente Deus vai levantar teu casamento. Lá na frente a família de vocês vai ser referência nessa nação. Pra que vocês vão fazer isso? Pra ter remorso? Não faz. Tá pensando em sair escondido? Tá pensando em enganar? Não faz. Pra quê? Deus já viu o teu futuro. Deus já viu lá na frente. Ei, eu sei que você vai ser rei. Calma aí, não precisa. Não precisa agir com esse pensamento de vingança. Ah, porque fez comigo, agora olha o que eu vou fazer. Não precisa agir com sentimento de vingança. Você vai ser rei. E olha, quando você for rei, lembra de mim. A história é muito linda. É muito inspiradora. Eu quero ser como Abigail. Eu quero ser quem fala a palavra que transforma vidas. Eu quero que da minha boca saiam palavras que acalmam ambientes, que restaurem casamentos, que tragam sonhos de volta à tona. Eu quero ser quem chega com o banquete, porque Abigail chegou com um banquete para Davi. Versículo 13. Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A verdadeira sabedoria vem das obras. Assim como a gente falou, né, que uma fé sem obras é morta, não adianta a gente falar que é sábio. Não adianta a gente estudar, fazer curso, ter diploma, ter isso, ter um monte de coisa pendurada na parede, não, porque eu fiz curso disso, curso, e não praticar. A gente tem que estudar, a gente tem que se formar, a gente tem que buscar conhecimento, sabedoria, mas a gente precisa pôr em prática, não é só saber.
Porque saber, os fariseus sabiam todas as leis. Os fariseus sabiam toda a Bíblia. Eles sabiam tudo, eles falavam, olha, a lei é assim, 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 mas não pregavam. E era isso que Jesus mais tinha trabalho. Gente, vocês precisam pregar o que vocês falam. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela muda o nosso estilo de vida. A gente precisa intencionalmente viver a sabedoria que vem de Deus. A gente tem que ser intencional. As obras que a gente faz precisam mostrar a nossa fé. Quem caminha do nosso lado precisa ver que a gente mudou o estilo de vida, que Deus transformou a nossa vida. A sabedoria que vem do céu, ela não vai ser encontrada em papel. É muito bom, sim, a gente precisa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é encontrada no secreto. Ela é encontrada no quarto. Ela é encontrada na Bíblia, ela é encontrada na oração, no tempo de relacionamento, no tempo de intimidade. É encontrada no secreto. Essa é a sabedoria que vem do alto. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há também confusão e toda espécie de maus. O que a gente sente quando alguém ao nosso redor conquista algo? Quais são os comentários que você fala para os amigos quando alguém perto conquista, né? Alguma coisa que você queria? Às vezes tem uma festa de aniversário e daí tem um amigo teu, né? E alguém faz uma festa de aniversário. E aí tu não é convidado. Mas tu conhece uma pessoa que era conhecida daquela. E aí tu vai falar para aquela pessoa ali assim, ué, viu que o fulano fez aniversário? Nem te chamou, né? Tu não era tão amiguinho dele? Às vezes a pessoa nem tava nem aí do aniversário. Às vezes a pessoa nem tinha percebido que ainda a pessoa, não, foi só para amigos mais íntimos, eu até conheço ele, mas não, foi só bem fechado, pro grupo bem fechado. Mas aí o que tu faz? Tu vai lá e acende o fósforo e fala, ué, tu não era amiguinho dele, nem te convidou pro aniversário. Então a pessoa não tava nem com sentimento mal, e daí tu vai lá e aí a pessoa começa a sentir raiva, inveja. Aí a tua inveja causa confusão, causa obra do mal. A sua inveja causa contenda. Isso é ser usado para fazer a obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, quando a gente está buscando Deus, não tem outro caminho a não ser a gente se tornar pacífico, amoroso, compreensivo. Não tem como. Quando alguém vier acender um fósforo sobre outra pessoa do teu lado, você apaga, porque você está cheio de Deus. Para que vai alimentar aquilo? Nabal tinha colocado tudo a perder. Davi ia matar todo mundo. Mas Abigail foi pacífica, foi amável, foi sábia. E aqui fala, né? A sabedoria que vem do alto, é pacífica, amável. Aí tem aqui, imparcial e sincera. Ser sincera não é falar tudo que a gente acha. Porque tem gente que se fala assim, não, porque eu sou sincera. Por isso que eu falo o que eu penso. Eu sou sincera. A sabedoria não vem do alto. No versículo 15 fala, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, é demoníaca.
Não sou eu que estou falando, é a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É só o temor pelo Senhor que vai nos dar certeza se a sabedoria vem dele. A gente precisa ter clareza que a nossa sabedoria não está vindo do inferno. E é só o temor do Senhor que nos dá clareza para isso. É só um tempo em oração, um tempo em relacionamento, um tempo de intimidade. Porque senão a gente age como as pessoas. Não, eu sou sincera. Por isso que eu sou assim. Ei, isso não é sabedoria que vem do céu. Não é esse tipo de sabedoria que Deus quer. E fala, né? Quem trabalha a favor da paz vai colher bons frutos. Quem busca a sabedoria que vem de Deus, colhe bons frutos, vive o extraordinário. Vive o que Deus prometeu. Não tem como, a gente colhe frutos. A gente colhe os frutos da mesma árvore. Quando a gente planta bem, a gente colhe. E eu vou finalizar com uma história que minha e do Bruno. Quando a gente conheceu a igreja em 2015, o Bruno tinha muita crença e ele tinha uma cegueira espiritual. E daí chegou um tempo que a gente começou a discutir sobre isso e isso estava tirando a nossa paz dentro de casa. E tudo que não vem do alto tira a paz. Guarda isso. Tudo que não dá paz não vem de Deus. O que não vem de Deus não dá paz. O que vem de Deus dá paz, traz paz. Se não traz paz, não é de Deus. E na época, a gente não estava com paz, né, dentro de casa. E eu fui falar com o nosso pastor na época, falando que a gente estava brigando e que não sei o que. E ele falou assim, Dani, começa a orar. Não briga mais, não exige mais. Acabou, começa só a orar. E aí tá, e eu comecei a orar, né? Eu orei por todos esses anos. Só que o que aconteceu? Foi quando eu coloquei a minha fé em prática que tudo transformou. Foi quando eu busquei Deus de forma insaciável. Foi quando eu queria a sabedoria de Deus de forma insaciável. Foi quando Deus fez eu colher os bons frutos. Porque todos os outros 5, 6 anos que eu orei, eu só orava. Mas eu não tinha colocado em ação. E quando eu falei, Senhor, que eu comecei a colocar a minha forma insaciável de buscar Deus, quando Ele começou a ver a minha forma insaciável, quando Deus começou a ver a minha forma insaciável de buscar Ele, foi quando Ele fez eu colher bons frutos. Foi quando Ele veio com a transformação da minha casa, do Bruno, do meu casamento. Foi quando Ele tirou a cegueira espiritual e veio paz para dentro da minha casa. E foi através de uma oração, foi através de uma busca, foi através de uma entrega, foi através de relacionamento, de intimidade. Foi aí que Deus fez colher bons frutos. Foi quando eu comecei a praticar a paz, foi quando eu falei assim, Senhor, eu não sou nada. Eu preciso de Ti, eu preciso. E eu não ficava saciada, e eu ainda não tô, e eu nunca vou ficar saciada da presença de Deus. Mas foi quando eu coloquei em ação, vocês entendem o que eu quero dizer? Só orar para Deus transformar, Deus pode fazer? Pode, porque Ele é todo poderoso. Mas Ele precisa da nossa ação, da nossa entrega. E Ele fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não adianta a gente querer coisas e não querer Deus. Aí a gente fala assim, aqui eu peço para Deus porque eu faço oração e Deus não me dá. Na semana que vem a gente vai ver isso. Pedis não recebe porque pedes mal. Ou pede para causa errada. Porque às vezes a gente está pedindo coisas só para fazer inveja no outro.
Ah não, Deus, me dá isso para eu mostrar pro meu vizinho que eu tenho. Pede isso com a causa errada. Então primeiro busca o reino. Primeiro busca a sabedoria que vem do alto. Primeiro busca Deus. E daí as demais coisas serão acrescentadas. Porque daí tem coisas que a gente pede, quando a gente não pede para ter o reino primeiro. Tem coisas que a gente pede, e depois que a gente busca Deus em primeiro lugar, a gente pensa assim, meu Deus, pra que eu pedia isso? Meu Deus, olha o que eu pedia pro Senhor. Senhor, eu não quero isso, não. Imagina se Deus tivesse escutado o que a gente pediu na ignorância. Primeiro busca a sabedoria que vem do alto. Primeiro o reino. Depois o resto. Amém? Esse é o capítulo 3. Hoje foi longo, né? Mas eu acho que é um tema muito profundo. A gente precisa se aprofundar muito, porque a gente precisa cada vez mais ter domínio da nossa língua. Cada vez mais a gente precisa ter domínio da nossa língua, das palavras que saem da nossa boca, do que a gente fala para os outros. A gente precisa ter domínio, a gente precisa ter sabedoria no falar, no agir. E eu conto com vocês para o nosso desafio. Para quem chegou agora, nós já começamos o jejum de palavras negativas. 1 semana de jejum de palavras negativas, hein? Não pode falar palavra negativa, não pode amaldiçoar, não pode falar mal. Não pode amaldiçoar a vida de ninguém, não pode amaldiçoar a tua vida. É uma palavra só declarando coisas boas, é só vendo o mundo de forma leve, de forma tranquila, da forma que Deus quer que a gente veja. Se a gente controlar a nossa língua, a gente controla todo o nosso corpo. Amém? Todos juntos no desafio. Eu vou orar e eu vou encerrar assim. Que semana que vem tem mais, senão vocês não me escutam semana que vem. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por essa noite, obrigada por essa live. Senhor, obrigada pelo que Tu fez aqui nessa noite. Pai, a minha oração antes dessa live, quando eu estava aqui no secreto contigo, era: Senhor, eu não sei o que falar direito. Eu não sei se as palavras vão entrar no coração das pessoas, mas por favor, faz o que for da Tua vontade. Senhor, só me usa, só me usa. Então eu te agradeço, Senhor, e eu te engrandeço por ter me usado nessa noite. Pai, obrigado por cada comentário aqui de que foi tocado por Ti. Obrigado por cada coração quebrantado, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada coração cheio de arrependimento. Pai, eu declaro isso, corações arrependidos. Corações arrependidos de lançarem o mal sobre a vida dos outros. Corações arrependidos de um dia ter falado propositalmente ou sem querer maldição sobre a vida de alguém. Pai, eu te peço que Tu venha invadir a nossa noite, Senhor, com a Tua presença. Que não seja só aqui essa live, Pai, que essa live tenha sido uma farinha de boa qualidade, mas que cada um que está aqui ouvindo, Senhor, leve essa palavra para dentro da sua casa. Que faça um pão, faça crescer, Senhor. Faça crescer essa farinha de boa qualidade que foi derramada aqui. Pai, que tudo seja para Tua honra, para Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, obrigada pelo que Tu fez aqui, obrigada pelo que Tu ainda vai fazer até o final desse capítulo, desse livro de Tiago. Obrigada, Senhor, pelo que Tu ainda vai fazer nessa nação, nesse ano. Obrigada pelo que Tu ainda vai fazer nas nossas vidas. Senhor, esteja conosco nessa semana de desafio, Pai.
Nos dá sabedoria que vem do alto, Pai, que cada um de nós possa ter encontro, Senhor, e possa ter experiências sobrenaturais contigo nessa semana, Pai. Pai, aceita o nosso desafio, aceita o nosso propósito, Senhor, de controlar a nossa língua nessa semana. Senhor, assim como em Salmos diz, põe um freio na nossa boca, Pai. Senhor, põe um freio, Pai, que a gente não fale, que a gente não declare, Senhor, nada que não vem de Ti, que a nossa boca seja usada, Senhor, para edificar, para trazer paz, libertação, cura. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser renovados por Ti, nós queremos ter um novo estilo de vida, Senhor, que venha do alto, que venha, Senhor, da forma que Tu queres que nós sejamos. Em nome de Jesus, nos transforma de dentro para fora. Pai, obrigada pelo que Tu tens feito, pelo que Tu ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez com o capítulo 4 de Tiago. Amém? Muito obrigada, muito mesmo. Deus abençoe vocês. Que vocês peguem essa palavra e realmente ponham em prática. Amém? Boa noite, um beijo.